professor José Barbosa, falar mais um pouquinho sobre a questão da leitura, né? Competência leitura e escritura. Como os professores dos diferentes componentes curriculares podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades de leitura? Vamos ver. Nós temos aqui uma forma de estratégia de leitura. Até quem trabalha muito esse assunto é a Isabel Solé. Ela fala muito do antes, durante e depois da leitura. Vamos entender o que é isso. Antes da leitura, identificar as finalidades da leitura. Qual o objetivo da leitura? Então, o objetivo é para procurar informações por prazer, é para conhecer determinados assuntos, é para atualizar-se, é para seguir instruções ou é para revisar o próprio texto. Depois, no antes da leitura, antecipar ou predizer. Ou seja, antecipar as informações que podem estar no texto a ser lido a partir do título, do tema abordado, do autor, do gênero textual. Antecipar o tema ou a ideia a partir do exame de imagens, fotos, gráficos, mapas, tabelas e ilustrações. Depois, uma outra parte do antes da leitura seria o ativar conhecimentos prévios, que é incentivar os alunos a explorarem o que sabem sobre o assunto, o conteúdo e a forma do texto. Então, antes da leitura, precisaríamos executar estes procedimentos. Agora, durante a leitura, inferir, construir o significador de palavras ou expressões a partir do contexto da frase. Tirar conclusões que não estão explicitadas com base em outras leituras. Experiências de vida, crenças, valores e tudo mais. Também durante a leitura podemos levantar e checar hipóteses, que seria formular hipóteses a respeito da sequência do enredo, da exposição ou da argumentação, confirmar, rejeitar ou reformular hipóteses anteriormente criadas. Um outro tópico durante a leitura, perceber as implicações da escolha do gênero e do suporte. Relacionar o gênero escolhido com as intenções do autor, estabelecer relação entre suporte e organização textual. Depois nós temos localizar informações explícitas, muito mais claras, ou as implícitas no texto. Situar quem é o autor, de que lugar físico social escreve e em que época, em que situação escreve, com que finalidade, em qual portador o texto foi publicado? Foi no jornal? Foi numa revista? Foi em um livro? Foi em um panfleto? Um folheto? Localizar informações importantes para a compreensão do texto ou para fins de estudos. Identificar palavras-chave para a definição de conceitos. Localizar informações relevantes para determinar a ideia central do texto. Relacionar informações para tirar conclusões. Bom, nós vimos o antes da leitura, o durante, e agora o depois da leitura. Depois da leitura tem o primeiro tópico, extrapolar, ou seja, além do texto, projetar o sentido do texto para outras vivências e outras realidades. Relacionar informações do texto ao conhecimento cotidiano. O segundo tópico, depois da leitura, é apreciar criticamente o texto, a estética, afetiva, a ética, seria avaliar as informações ou opiniões emitidas no texto, avaliar recursos estilísticos utilizados, estabelecer relação entre recursos expressivos e efeitos de sentidos pretendidos pelo autor. Então, está aí a importância de preparar o antes, durante e o após, né, o depois da leitura. Como posso complementar as situações de aprendizagem com outros textos da mesma temática para desenvolvimentos das habilidades de leitura? Nós temos a leitura colaborativa ou compartilhada, né?
e as estratégias ou capacidade de leitura. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Após o estudo e análise dos resultados das avaliações, os professores dos diferentes componentes podem desenvolver atividades que contemplam as situações de aprendizagem, acrescentando a leitura de textos de apoio que favoreça o desenvolvimento das habilidades de leitura não contempladas pelos alunos na respectiva série ano. Sobre competência leitora e escritora. Vimos aí um pouquinho, então, sobre a Roxane Roxo, letramento e capacidade de leitura para a cidadania. Nós temos aqui alguns exemplos que todas as disciplinas podem trabalhar. Algumas HQs que podem ser trabalhadas de diversas formas, né? E dentro das HQs nós temos as tirinhas, nós temos os memes, nós temos a charge e outras figuras de linguagem que podem contribuir muito para esta criticidade, né? No antes, durante e depois, né? Aqui mais alguns exemplos de HQs. Aqui nós temos charge, né? Estas charges têm um sentido crítico. A charge ela pode conter humor, pode ter criticidade, também para algo reflexivo, também ela contém ironia. Normalmente a charge nós encontramos em jornais, em revistas, mas em cunho social, criticando políticos, chamando a atenção para uma reflexão sobre o meio ambiente, sobre a sociedade no modo geral. A charge ela aparece muito aí e ela pode ser trabalhada em todas as áreas. Considerando as características do gênero, o professor pode propor as seguintes perguntas para a interpretação textual. Que nome atribuímos ao gênero textual apresentado? Como está organizado? Onde pode ser encontrado? Qual o seu público-alvo? A temática abordada nessa HQ tem relevância social? Interessa a quem? Qual é a finalidade deste texto? Podemos inferir qual a intencionalidade do autor ao produzir esse texto? No mundo real, as pessoas interessam o êxito, não os princípios? Você concorda com esta afirmação do Calvin? Você acredita que as pessoas em geral agem com ética e honestidade? Tá, então, algumas perguntas importantes que podem ajudar em todas as disciplinas esta contextualização do antes, durante e depois da leitura, trazendo algumas inferências aí e perguntas que levem eles a uma criticidade, não é? Aí então algumas sugestões. Aqui nós temos uma charge. Meu pai já foi sequestrador, traficante e assaltante de banco. Oh, grande coisa, o meu já foi deputado, prefeito e governador. Nós temos aqui um exemplo de uma charge criticando a política, né? Criticando os políticos desonestos. Pode ser muito bem trabalhado com estas inferências que foram citadas. Aqui mais um outro modelo de charge, num hospital público. Você está cansado de esperar pelo atendimento? Quer descansar aqui? E aí nós temos uma pessoa que está sofrendo, que está correndo perigo aí, que está muito ruim. E alguém fazendo aí uma ironia, trazendo uma ironia, né? E uma crítica à saúde, né? Ao meio em que nós vivemos muitas vezes precário, né? Dentro da realidade de muitos. Algumas habilidades contempladas na leitura e interpretação textual. Primeiro, reconhecer o sentido figurado de uma palavra ou expressão pelo contexto. Segundo, inferir os efeitos de sentido produzidos por ambiguidades, recursos gráfico-visuais, pontuação, emprego de palavras homônimas, repetição intencional de termos, ironia, humor. Reconhecer os elementos organizacionais caracterizados do gênero, identificar a mensagem principal, o tema, a intencionalidade ou a finalidade de um texto. Podemos trabalhar também, associar, comparar informações de textos verbais e não verbais, textos escritos, e aí com os gráficos, desenhos, os textos não verbais.
Outro aspecto importante a ser considerado durante as aulas de leitura é o exercício permanente da oralidade, acompanhado do olhar amigo e confiante do professor, estimulando o aluno a expressar-se sem medo da reprovação alheia, num clima de confiança e companheirismo. Nesse propósito, o aluno é estimulado para o diálogo com o professor e os demais colegas, ao mesmo tempo que tem a oportunidade de testar e reformular as suas hipóteses, se necessário. Além disso, o que mais de significativo acontece nesse movimento da leitura é a ampliação do seu universo de referência, ou seja, leitor e texto já não são os mesmos após as relações estabelecidas no ato da leitura. Aquilo que Carlos Drummond de Andrade diz, né? Quem lê muito, escreve muito. Quem lê pouco, escreve pouco. Então, aumentando o repertório aí dentro desse contexto. Atualidades, temas para debates e desenvolvimento da oralidade e argumentação. Mais alguns modelos de charges que podem ser trabalhados em todas as disciplinas, que podem favorecer aí a questão da interpretação e a leitura nos procedimentos do antes, durante e depois da leitura. Então, ler precisa ser uma atividade permanente. As atividades permanentes são situações didáticas propostas com regularidade, que se repetem de forma sistemática e previsível. O professor pode, então, definir em sua rotina os melhores momentos para realizar a atividade permanente de leitura. Pode optar por realizar 2 ou 3 vezes por semana, porque o que garante a qualidade dessa situação didática não é a quantidade de vezes em que é realizada, mas a clareza de sua intencionalidade. É apresentar, né, os livros, todas as vezes que apresenta o livro que você está fazendo a busca de um conhecimento, o livro que você está lendo, a história, contextualizar essa história, você aguça, né, nós aguçamos aí a curiosidade dos alunos e o desejo para a leitura. A atividade permanente de leitura pelo professor não pode se transformar em um momento burocrático da rotina. Não basta ler todos os dias para as crianças. É fundamental que essa leitura tenha um propósito comunicativo bem definido. Caso contrário, ela passa a ser somente uma atividade escolar a ser cumprida durante a rotina. Como em qualquer leitura, é preciso que tanto o professor como os alunos saibam por que estão lendo e para que estão lendo. Isso aí é muito importante.